Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. A palavra do Senhor nos diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que palavra maravilhosa! É assim que nós iniciamos o culto desta noite, o culto deste dia que você está assistindo, em que você está participando. E nós desejamos essa bênção, a bênção do Senhor, assim como o orvalho cobre os montes de Sião lá em Israel, que também a bênção do Senhor
possa cobrir a sua vida, cobrir a sua família, cobrir os seus dias com essa mesma bênção que o Senhor tem para o seu povo, tem para aqueles que nele confiam. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que você possa estar aqui conosco hoje, juntamente com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o adorando, o servindo, louvando, glorificando o seu nome. Deus te abençoe. Deus, nosso Pai, mais uma vez estou na Tua presença, Senhor, para te agradecer as bênçãos que tenham recebido de Ti, Senhor. Te agradecendo pelas nossas vidas, te agradecendo pelas vidas dos nossos irmãos, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu abençoe cada um dos Teus servos, Senhor. Pedimos que Tu console a vida daquelas pessoas que estão enlutadas, Senhor, que Tu conforte seus corações. Abençoa também, Senhor, a nossa missão, que está fazendo 13 anos de fundação, Senhor, que Tu venha abençoar esse bairro, que venha abençoar os vizinhos desse bairro, Senhor, da nossa igreja, que possa estar sendo bênção na vida dela, Senhor, e que através das nossas vidas, elas possam aceitar a Ti como o único Salvador das suas vidas, Pai. Ó Pai de amor, abençoa agora a escola dominical, abençoa o pastor, Senhor, abençoe todos os Teus servos, Senhor. É tudo que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Missão Vista Mar. Há 13 anos, servimos a Deus. Celebramos o Deus Salvador, fundamento da Igreja. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Aceitamos a responsabilidade da grande comissão: anunciar Jesus por toda parte. Cada dia, proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele
alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pra sempre. Boa noite, irmãos. Hoje faremos a leitura da palavra do Senhor. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, e sua mão direita e seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome a cada dia, proclama a sua salvação. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas, para que sejam conhecidos na terra teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Amém. Na missão do Vista Mar, tem tido o privilégio de pastorear o rebanho que o Senhor tem me confiado. Eu gosto muito de fazer parte da Missão Batista do Vista Mar, porque lá eu me sinto bem, eu me sinto uma relação assim muito boa com os irmãos. É muito bom estar lá em comunhão com meus irmãos em Cristo. E aprendo muito a palavra de Deus lá. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela Missão Batista do Vista Mar. Eu faço parte da Missão Batista no Vista Mar. Nesses 13 anos, a missão está de parabéns. Eu vou ler um trecho do versículo do Salmo 146, versículo 1 e 2. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Agora também nós vamos ver um trecho das meninas que faz parte da missão Vista Mar, Ministério Infantil. Confia sempre, ó crente, na luta por Jesus, em Deus, pois que a vitória com glória nos conduz. Jesus é poderoso, amigo sem igual, confia nele, ó crente, até o dia final.
no meio dos perigos, sofrendo tentações. Confia em Deus, que sempre vê tuas aflições. Confia em Deus na luta por Jesus. Confia em Deus, que sempre nos conduz. Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio e do calor. Ó, bem melhor seria falar do Salvador. Olá, meu nome é Daiane, eu também faço parte da Missão Batista do Vista Mar. A missão para mim é um lugar de adoração, é um lugar de aprendizado da Palavra de Deus, é um lugar que nós trabalhamos muito para resgatar almas para o reino dos céus. A missão do Vista Mar, para mim, é um campo missionário. Eu não vejo aquela igreja ali como outra igreja, a não ser uma igreja missionária. Uma igreja que começou trabalhando com crianças, mas certamente vai ser uma igreja adulta, onde muitas pessoas irão tomar decisões a favor do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? A Missão Batista do Vista Mar é a minha casa, porque lá eu encontro as pessoas que eu amo e Jesus. A Missão Batista do Vista Mar, para mim, é um lugar onde eu pude me reencontrar com Deus. E mais do que inserida a uma igreja, membro de uma igreja, eu me sinto pertencente a uma família. Eu me sinto amada, eu me sinto cuidada pelos irmãos que ali congregam. Na Igreja Batista do Vista Mar, nós aprendemos a falar de Deus desde criança. Feliz em fazer parte dessa família que é a Missão Vista Mar. Eu estou aqui para dizer o quanto a Missão Vista Mar foi importante na minha vida. Eu cheguei na missão num momento muito difícil. Eu havia perdido uma tia querida, muito querida, e os irmãos me acolheram com todo amor, com todo o coração. E hoje eu sou muito grata, primeiramente a Deus, depois aos irmãos que me acolheram, por ter me recebido com os braços abertos. E, enfim, estou feliz. Tenho uma família, tenho um esposo abençoado, filhos lindos e abençoados. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que a missão representa na minha vida. Hoje vim dar meu depoimento como a missão está importante na minha vida. Primeiramente, quer dizer que conheci a missão através da minha esposa Andressa, né? E depois fui conhecendo cada membro, né, da missão. Hoje eu sou muito feliz porque eu tenho na missão não só amigos, né, mas irmãos que me levam cada dia mais ao aumento da minha fé.
Aqui na Missão Batista de Vista Mar, eu aprendo sobre a Palavra de Deus. Eu amo a Missão Batista do Vista Mar porque através dela Jesus Cristo mudou o meu viver. A missão do Vista Mar significa para mim uma família, a família de Deus reunida naquele lugar. É assim que eu vejo a missão do Vista Mar. A palavra do Senhor para nós, nesta oportunidade, eu quero trazer dois textos que primeiro encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, onde diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E o texto de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8, o evangelista Lucas assim escreve: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Esta palavra que nós lemos e você está acompanhando conosco, nos fala a respeito de ordens, de um comissionamento dado pelo Senhor da Igreja, por Jesus Cristo, à sua Igreja. Quem de nós, filhos, diante dos pais, que nunca recebeu uma ordem? Você é filho, certamente já ouviu a sua mãe ou o seu pai dizer para você assim: eu vou sair e quando eu voltar eu quero a sua cama arrumada. Já ouviu isso? Eu vou sair e quando eu voltar eu quero as louças lavadas. Tô indo ali e já volto. Quando eu voltar eu quero ver essa bagunça aqui. Não quero ver mais essa bagunça, né? Quero tudo organizado. E ainda nos diz: pega isso, tira daqui, põe para lá, nos ensinando como fazer, o que fazer e como fazer. Qual é o empregado ou funcionário de uma empresa que tem lá o seu patrão, ou o seu gerente, o seu encarregado, o seu superior, que não recebe ordens todos os dias? Quero que você faça isso, isso e isso. Organize assim, assim e assim. Diz o que fazer e como fazer. E aqui nós encontramos também, na palavra de Deus, as ordens dadas pelo Senhor da Igreja, por Jesus Cristo, para a sua Igreja. Ordens que Ele está dando para a sua Igreja, para que ela fizesse, para que ela cumprisse. Texto de Mateus, no capítulo 28, que nós lemos, Jesus nos fala o que fazer. E também nos diz onde fazer. Ele diz que lhe foi dado, foi entregue a ele, nas mãos dele, do Senhor Jesus Cristo, todo o poder e toda a autoridade. Ele tem autoridade. Lembram-se do exemplo do pai ou mãe que tem autoridade sobre os filhos, ou o patrão ou o gerente que tem autoridade sobre o empregado, sobre o funcionário? Eles podem ordenar, eles podem mandar, porque eles são superiores, têm autoridade. Jesus também tem autoridade sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos. E ele está dizendo o que fazer, onde fazer e como fazer. O que fazer? Ide e fazei discípulos. Esta é a ordem que Jesus Cristo está dando à sua igreja. E aí ele diz onde fazer. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Versículo 19 de Mateus, capítulo 28. Ide e fazei discípulos. Esta é uma ordem que o Senhor Jesus Cristo
está dando aos seus discípulos. Esta ordem, queridos, não é para os de fora, não é para outras pessoas. Tomando novamente o exemplo dos filhos em relação aos pais e do empregado em relação ao seu patrão, os pais dão ordem aos seus filhos e esperam que eles os obedeçam. O patrão ou o encarregado, o gerente, dá ordem ao seu funcionário, porque é a eles que ele paga, no caso de uma empresa. E aqui Jesus também está dando ordem direta aos seus discípulos, à sua igreja. Quando nós lemos esse texto aqui, que nos fala sobre a grande comissão, se a gente voltar alguns versículos antes, no versículo 16, vai nos falar que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes dissera. Quando o viram, adoraram. Está dizendo que os discípulos foram as pessoas que estavam próximas de Jesus. E aqui está falando especificamente dos 11 discípulos. Não fala de 12, fala de 11. Por que 11? Porque Judas Iscariotes, havia cometido suicídio. Então ele já não estava mais no meio dos discípulos. Haviam 11 agora. E esses discípulos que Jesus os nomeou apóstolos, era justamente para que eles fossem os mais chegados do Senhor Jesus, para poder levar a sua palavra, levar o evangelho, ir e fazer discípulos. Mas essa palavra, queridos, não foi apenas para aqueles 11 homens. Foi também para os demais, aqueles que viessem posteriormente a ouvir o ensino, aceitar a mensagem do evangelho, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tê-lo como mestre, tê-lo como Senhor de suas vidas, aceitando o desafio de ser discípulo de Jesus Cristo nesta caminhada, levando a sua cruz, porque na chamada para o discipulado há uma cruz no meio do caminho. E hoje muitas pessoas não querem carregar essa cruz. E quando falamos de cruz, queridos, nós não estamos falando de ir lá para o Monte do Calvário e morrer lá ensanguentado, porque na verdade esta obra foi realizada por Jesus. Quando falamos de cruz aqui, estamos falando de abrir mão de coisas que muitas vezes valorizamos demasiadamente neste mundo. Coisas que perecem, coisas que vão ficar por aqui mesmo e que não fazem sentido algum para aqueles que receberam tão grande chamado de ir e fazer discípulos. Mas Jesus, quando diz vão e façam discípulos de todas as nações, lá no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, Lucas, ele nos falando ainda a respeito deste tema, deste assunto, ele vem dizendo que Jesus, quando ele foi elevado aos céus, ele deu essas instruções para os seus discípulos. E Lucas aqui ele dá alguns detalhes maiores que, no caso, Mateus não nos oferece. Em que nessas palavras aqui, são palavras do Senhor Jesus, que Jesus responde aos seus discípulos. Eles estavam preocupados, querendo saber se agora, por este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel. Os homens ali, os galileus, os seguidores de Jesus, ainda estavam pensando que Jesus era aquele líder terreno que veio para tomar o poder político, econômico das mãos de outros que estavam no poder naquela ocasião, o Império Romano. E aí Jesus lhes responde no versículo 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, pela sua própria autoridade. Mas, quanto a vocês, meus discípulos, vocês receberão o poder que descerá sobre vós, que é o Espírito Santo. Então este é o como, porque muitos se questionam, como é que nós vamos realizar tão grande obra? Como é que eu posso ir e fazer discípulos? Como é que eu posso cumprir esta tarefa, cumprir esta missão? De que maneira? Nós, de nós mesmos, não podemos coisa alguma. João, escrevendo no capítulo 15, ele vai dizer a respeito de Jesus que ele é a videira verdadeira, no sentido de que nós temos que estar ligados a ele, pois ele mesmo afirma que sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez lembrando que esta obra é para a igreja.
não é para pessoas de fora da igreja. Quando falo de fora da igreja, são pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, que não têm relacionamento com Ele, que ainda não tiveram uma experiência real, verdadeira com Jesus Cristo. São pessoas que até vão à igreja. Quando falamos de ir à igreja, são pessoas que acham que ir à igreja é ir ao templo. Na verdade, nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. A gente vai a um lugar que erroneamente chamamos de igreja. Nós, na verdade, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que Ele chamou para anunciar as suas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a questão, queridos, é justamente esta. Por que que muitos crentes hoje não pregam o Evangelho, não cumprem o ID do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque estão vazios do Espírito Santo. São membros de uma igreja. Muitas vezes tem o seu nome inscrito lá no livro, no hall de membros da igreja, mas não tem relação com o Senhor. Muito mais importante, meu irmão e minha irmã, do que ter o seu nome escrito no livro da igreja, no hall de membros, importa que nós tenhamos o nosso nome escrito lá no livro da vida, escrito pelo próprio Deus. Isso é que importa. E aqui Lucas, escrevendo como nós vamos realizar esta obra, ele nos fala também que nós seremos testemunhas a partir do momento em que tivermos em nós o Espírito Santo. E aí sim seremos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a expressão que ele nos traz. A importância de compreendermos a grandeza e o significado de abrangermos geograficamente essas regiões que aqui o Senhor Jesus descreve. Jerusalém, começando da capital, Judéia. Jerusalém, a capital da Judéia, expandindo mais ainda. Depois para Samaria, que é o país vizinho, e depois até os confins da terra. Como nós encontramos aqui no livro de Atos, quando Paulo termina os seus dias lá em Roma, pregando inclusive para o império. E ali o evangelho ele alcança. Muitas vezes nós pensamos quão difícil é levar o evangelho. Pensamos que nos nossos dias as pessoas não querem ouvir o evangelho. Pensamos que as pessoas não querem ouvir o evangelho. Achamos que hoje as pessoas não vão levar a sério ou não dão importância ao evangelho, à mensagem bíblica. Primeira coisa que nós precisamos entender e pensar, queridos, que a mensagem de Deus, ela é atual e continua sendo relevante e importante para nós, para todo homem, para todas as pessoas. Nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho a tempo e fora de tempo. Com relação à questão da relevância, antes de tudo, precisamos perguntar para nós mesmos se o Evangelho é relevante para nós. O Evangelho é relevante, é importante para você? Ou será que você tem outras ocupações no seu dia a dia? Talvez, como muitas pessoas dizem, eu tenho muitos boletos para pagar. Em outras palavras, eu não tenho tempo para perder com isso. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez você esteja muito ocupado defendendo a sua ideologia, defendendo o seu pensamento, defendendo a sua própria maneira de ver o mundo e acreditando talvez nos seus conceitos, defendendo este ou aquele. Tem gente que eu fico vendo defendendo político em detrimento do outro. Parece uma guerra, uma polarização terrível. Defende esse e acusa aquele. Nós sabemos que, na verdade, este mundo, a Bíblia nos fala isso, jaz no maligno. Maldito o homem que confia no homem. Nós, às vezes, fazemos nossas escolhas. E fazemos, muitas vezes, escolhas erradas. Mas, na verdade, para o crente, para o servo do Senhor Jesus Cristo, o importante, queridos, é saber que, apesar das nossas escolhas serem escolhas erradas,
Sabemos que nós temos a oportunidade de corrigi-las, não permanecer no mesmo erro, defendendo este ou aquele em detrimento do Evangelho e esquecendo daquilo que é muito mais importante, focando naquilo que realmente importa. Onde estão os seus olhos? Será que você está realmente preocupado em cumprir a ordem que Jesus lhe deu? Você, de fato, como discípulo de Jesus Cristo, continua ouvindo esta mensagem? Continua ouvindo esta palavra, esta ordem de Cristo? Ide e fazei discípulos. Você tem feito discípulos? Talvez você vai dizer, mas agora com essa pandemia tá difícil. Então tá, volta lá antes da pandemia. Antes da pandemia. Quantos discípulos você na sua vida cristã você fez? João, naquele capítulo 15, lá no verso 8, diz que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo de Jesus é aquele que dá fruto. Às vezes nós falamos muito, temos um discurso politicamente correto, mas a nossa prática cristã deixa a desejar. Gostamos de apontar o dedo para os outros, mas nós mesmos temos vivido uma vida relaxada diante do Evangelho. Será que você, como cristão, se Jesus olhar para a sua vida, o que ele diria? Não é Jesus olhar para a vida do outro e falar para você. É Jesus olhar para a sua vida. Se Jesus olhar para a minha vida e disser para mim o que ele acha de mim, o que ele tem visto em minha vida, será que eu vou ficar satisfeito? Será que eu vou ter coragem de encará-lo? O Evangelho de Mateus nos fala do dia do julgamento, em que o Senhor Jesus Cristo separará uns dos outros. Ele fala ali dos bodes das ovelhas. As ovelhas, ele dirá, vinde a mim, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado bem antes da fundação dos séculos. Entre para a alegria do Senhor. Que palavra maravilhosa de se ouvir. Bem-vindos, benditos do meu Pai. Eu gostaria e quero estar no meio dessa multidão de benditos. E eu tenho trabalhado nesse sentido. Triste será aquelas pessoas que ouvirão outra palavra. Afastem-se de mim, vocês malditos, que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Triste essa palavra. É nisso que eu gostaria que você pensasse, que você refletisse, como servo do Senhor, como membro de uma igreja. Essa palavra o Senhor tocou no meu coração para que eu dirigisse especialmente para você que é membro de uma igreja. Não especificamente da igreja que eu faço parte, que é a Igreja Batista da Esperança, em Bela Aurora. E sou pastor na nossa Missão Batista do Vista Mar, um bairro próximo. Tanto para os membros da nossa igreja, mas também para você que é membro de uma outra igreja ou de uma outra denominação, ou você que se diz cristão, você que diz que crê em Deus. A palavra do Senhor não muda. Deus é somente um, Pai de todos. E a Bíblia é uma só. Nós usamos a mesma Bíblia. A mesma palavra que está na minha Bíblia, com certeza também está na sua, se você é um seguidor de Jesus Cristo. E na minha Bíblia está escrito que os discípulos de Jesus foram chamados para fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, no poder do Espírito Santo. Que você possa viver esta vida de frutificar para a glória de Deus Pai. Senão,
Se você não estiver vivendo isso, é tempo de buscar, tempo de se arrepender, tempo de rever os caminhos que você tem caminhado. Talvez tenha se afastado do propósito de Deus, mas que hoje você possa se converter verdadeiramente a Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, somos-te gratos pela vida. Graças te damos, Senhor, porque nos chamastes, ó Deus, para o ministério da reconciliação, ó Senhor. Obrigado porque nos chamastes, Pai, e nos destes um privilégio, ó Deus, o privilégio de poder te servir, muito mais, Senhor, do que podemos encontrar nesta terra. Pois sabemos, ó Deus, que esta obra é do Senhor e nos destes, ó Deus, o privilégio, a honra e a responsabilidade, Pai, de sermos seus cooperadores, como nos lembra a tua palavra. E nós nos alegramos, Senhor, em poder te servir, em podermos sermos chamados servos teus, ministros do teu evangelho, pois todo aquele que se propõe a anunciar a tua palavra é assim um verdadeiro ministro da tua palavra. Nós te bendizemos, te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado, Pai, o privilégio e a oportunidade de sermos participantes, ó Deus, desta obra bendita, desta obra maravilhosa, da expansão do teu reino, ó Deus, aqui na terra, para que um dia todos aqueles que foram chamados, ó Deus, segundo o teu propósito, estarmos reunidos com o Senhor. Como nos lembra a tua palavra, seremos um só povo e tu serás o nosso Deus. E nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nos conceda, Pai, a graça, sabedoria, força, coragem para anunciar, pois o Senhor nos deu esta honra de cumprir o ID de Jesus Cristo, ir por todas as nações e pregando o Evangelho do arrependimento. Na força e no poder do Espírito Santo, nos ajude, Pai, a cumprirmos, para que assim sejamos encontrados como filhos do Senhor, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora, ó Deus, nos dê uma semana de paz na tua presença, que o teu grandioso amor, nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações benditas do teu Espírito Santo sejam derramadas sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus servos e servas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nosso país, e sobre este mundo que o Senhor criou, ó Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!